Bom dia. Isaías 15, livro de Isaías, capítulo 15. Palavra de advertência contra Moabe. Verdadeiramente, na noite em que foi destruída, a cidade de Ar de Moabe ficou arrasada. Em uma noite foi devastada. Quir de Moabe igualmente calou-se por completo diante de sua total devastação. A população da cidade sobe ao templo de Diblon e aos seus altares idólatras para derramar as lágrimas de suas lamentações por causa de Nebo, de Medeba. Todo o povo de Moabe pranteia em sinal de luto. Todas as cabeças estão raspadas e toda a barba foi cortada. Nas ruas caminham vestidos de luto, com roupas de lamento. Nos terraços das praças públicas, todos planteiam e prostam chorando. Hebron, Eleale, clamam. Até Jaaz as suas vozes são ouvidas. Por isso os guerreiros fortemente armados de Moabe se sentem vacilantes e o coração deles treme de pavor. O meu coração roga e clama por Moabe. Os seus fugitivos vão de Zoar até Glade-Cilícia. Em verdade, a multidão sobe a ladeira de Doite aos prantos. Caminham pela estrada de Oronaim, erguendo um clamor aflito diante da desolação. Porquanto as águas de Ninrim secaram, as pastagens secou-se, a vegetação morreu. Todo o verde simplesmente desapareceu. Eis a razão por que reuniram o que conseguiram salvar dos seus bens e o transportaram para além do ribeiro dos salgueiros. Em verdade, o seu clamor espalhou-se por todo o território de Moabe. Sua lamentação foi ouvida em Eglaim e chegou a Tebir-Elim. Com efeito, ainda que as águas de Dimon estejam totalmente tingidas de sangue, enviarei mais um castigo sobre Dibon. Um leão atacará os sobreviventes de Moabe e avançará contra aqueles que permanecem em suas terras. Isaías já falando, do que viria a acontecer com Moabe, a terra dos Moabitas, e a destruição que viria. Eles, por se colocar numa situação contrária a Deus, seriam destruídos como realmente vieram a ser. Não somente através de adversários, mas o Senhor também proveu eles de seca, de fome, de tudo que pudesse para destruí-los. E foi totalmente destruído. Quando nós nos colocamos na qualidade de adversário de Deus, é Ele quem fecha as portas. Às vezes nós começamos a amaldiçoar, falamos, mas não é o diabo que está fazendo isso, aquilo. Mas não, é o Senhor. É o Senhor. Ele que fecha todas as portas. E a palavra de Deus fala que as portas que o Senhor fecha ninguém abre. De igual maneira também é que Ele abre e ninguém fecha. A destruição de Moabe. Deus falou que viria e veio. Já continua ainda. Isaías capítulo 16. Enviai os cordeiros como tributo ao governante da terra de Sela, atravessando o deserto até o monte Sião. Como pássaro em fuga, como ninhada dispersa, tais são os habitantes de Moabe, no lugar de passagem de Arnon. Formai um conselho, tomai uma decisão,
Em pleno meio-dia, estende a tua sombra como a noite, esconde os dispersos, não reveles o paradeiro dos que fogem. Que os refugiados moabitas possam viver sob tua proteção. Sê para eles fortaleza e abrigo contra o destruidor. O opressor há de ser exterminado, a destruição terá fim e o agressor será eliminado da terra. Sendo assim, em compaixão será estabelecido um trono, em fidelidade, um homem se assentará nele, na casa de Davi, um juiz que batalha pela justiça e se apressa em defender o direito. Ouvimos falar a respeito da arrogância de Moabe, da sua altivez sem limite, de todo o seu orgulho e de todo o seu ódio. Entretanto, tudo isso não tem valor algum. Eis porque os moabitas choram por Moabe. Cada um se lamenta e se entristece pelos burros de passa, doces, recordação de Kir, Areset. Eis que as lavouras de Esbom estão murchas, como também as videiras do Sibna. Os governantes das nações pisotearam os melhores videiras, que antes chegava a Tesazar e estendia-se para o deserto. Seus brotos espalham-se por toda parte e chegava até o mar. Por este motivo, derramo o meu pranto como Jazar chora por causa das videiras de Sibna. Rego-te com minhas lágrimas. És bom e a ti, Eleale, pois os braços de alegria por seus frutos e por suas colheitas já não podem ser mais ouvidos. Desapareceram a satisfação e a alegria dos teus pomares. Ninguém canta, nem gritam nas vinhas, ninguém pisa as uvas do largares, porquanto fiz cessar os gritos de júbilo. Eis a razão porque minhas entranhas gemem como a harpa. Por Moabe, o íntimo do meu centro estremece, por quiseres. Vê-se a Moabe afadigar-se sobre os lugares altos e entrar no seu santuário para rogar, contudo sem nada conseguir. Essa é, pois, a palavra que Deus, o Senhor, já havia dirigido a Moabe. E agora Deus lhe diz assim: dentro de 3 anos, e nem um dia mais, como em um contrato de trabalho, a glória de Moabe e toda a sua grande população serão reduzidas a nada, e os sobreviventes serão poucos e fracos. Deus não somente falou, mas falou de uma maneira clara, dando um curto tempo, para a destruição total de Moabe. Falou, não tem 3 anos, nem um dia mais. Ela será destruída. Vai restar uns poucos e fracos. O Senhor falou, não, vou levantar inimigos contra, que vão pisotear as plantações, vão destruir. Ele também falou, não, vou enviar a seca. Não vai chover, não vai ter água. Ou seja, todo tipo de assolação veio sobre Moabe. E Moabe foi destruída. Não existe mais terra dos moabitas. Deus falou, aconteceu. Deus falou a respeito da Babilônia, aconteceu. E de todos os outros. Tudo que Deus fala, acontece. O que Deus fala em relação a nós também acontece, nem um dia mais, nem um dia menos. No momento exato que o Senhor falou que vai acontecer. Então, antes de nós ficarmos lamentando, resmungando o porquê da nossa destruição, o porquê dos nossos problemas, dos nossos infortúnios, vamos voltar para o Senhor, vamos nos arrepender, vamos abandonar nossas práticas erradas. Porque às vezes nós somos só religiosos, só falamos que amamos o Senhor, só gostamos de cantar, de ir à igreja, de ofertar, achando que é o bastante. Mas isso exige de nós obediência, porque isso qualquer um faz, os amigos e os inimigos do Senhor. Isaías 17, agora falando contra Damasco. Oráculo de advertência contra Damasco. Eis que Damasco deixará de ser uma cidade, reduzir-se a um monte de escombro.
As suas cidades abandonadas para sempre pertencerão aos rebanhos que ali se deleitarão e ninguém os espantará. Efraim deixará de ser uma fortaleza e Damasco uma realeza. O remanescente de Arã será como a glória dos israelitas, anuncia Deus, o Senhor dos exércitos. Naquele dia sucederá que a glória de Jacó definhará e a gordura do seu corpo se esvairá. Tudo se passará como quando o ceifeiro colhe o trigo, quando seus braços apanham as espigas, como quando chega a hora de reunir os feixes de trigo no vale de Refaim. Contudo, ainda ficarão para trás algumas espigas, como quando se sacode uma oliveira e sobra 2 ou 3 azeitonas presas nos galhos mais altos, e umas 4 ou 5 nos ramos mais produtivos, anuncia Deus, o Deus de Israel. Naquele grande dia, os seres humanos olharão para aquele que os criou e voltarão os olhos para o Santo de Israel. Não tornarão a atentar para os altares, obra de suas mãos, e não mais darão a menor atenção às estelas sagradas, e os postes ídolos, e os altares de incenso, fruto de sua arte. Naquele dia, suas fortalezas, cidades de refúgio, que haviam sido abandonadas por causa dos israelitas, serão como lugares entregues às florestas e aos matagais, e tudo ao redor será total desolação. Visto que te esqueceste de Deus, do teu Salvador, e não te lembraste da rocha da tua fortaleza, tu te pões a formar plantações com videiras importadas e de efêmero deleite. No dia em que as plantas tuas fazem crescer, na manhã seguinte faz com que elas floresçam, contudo não haverá colheita no dia do mal e do lamento da dor incurável. Ai, eis que se ouve o alvoroço de uma multidão de povos, como o rugido dos mares enfurecido, de povos em tumulto, como um agitar tempestuoso de grandes águas. Ainda que os povos rujam como as grandes ondas do mar revolto, quando ele os repreender, fugirão para longe, carregados pelo vento, como palha, por sobre as colinas, como galhos arrancados das árvores pela ventania. Ao entardecer, sobreveio o inesperado, e o susto, antes de raiar da aurora, já não haverá mais nada, nem ninguém. Essa é a porção reservada para aqueles que nos despojam, a sorte daqueles que nos roubam. Deus falando mais uma vez contra Israel, né? Fala contra Damasco e dizendo que o castigo viria, a destruição viria. Então todo esse oráculo, Deus falando contra cada região, cada cidade, cada país, tudo que foi isso foi antes de acontecer. E aconteceu. Quem conhece a Bíblia, lê a história da Bíblia, ou a história, de uma forma geral, sabe que tudo isso aconteceu. A palavra de Deus se cumpriu. A palavra de Deus se cumpre. E a mesma palavra hoje nós ouvimos. Se nós não obedecermos ao Senhor, nós seremos destruídos. Se nós não voltarmos para o Senhor, se nós não praticarmos a palavra dele, nós seremos destruídos. Isso com certeza vai acontecer. Assim como ele também disse aqui, usou profetas da época para falar e aconteceu. Hoje ele nos fala pela palavra, nos fala pelo seu evangelho. E quando nós desobedecemos, nós padecemos. Nós temos que procurarmos ler. Eu vejo muitas pessoas lendo, por exemplo, o livro de Isaías, acha que está falando, não, que tudo que ele está se referindo é atual. Não. Isaías estava profetizando a respeito daquela região naquela época. Ele trazia a palavra de Deus para aquela época. Claro que ele falou de muita coisa que viria, como o nascimento de Jesus, a vinda de Jesus, o retorno, a segunda volta de Jesus. Mas aqui ele estava falando contra aquele povo. Isaías 18. Agora falando contra a Etiópia, Núbia. Ai da terra dos zumbidos, do gafanhoto, que fica além dos rios de Etiópia.
que manda mensageiros pelo mar em barco de papiro sobre as águas, e de velozes emissários a uma nação de gente de alta estatura e de pele bronzeada, a um povo temido pelos que estão ao seu redor, nação agressiva e de fala estranha, cuja terra é sulcada por muitos rios. Todos vós, habitantes do mundo, vós, moradores da terra, quando se erguer um sinal nos montes, a vez de ver, quando ressoar o toque do chofar, o som da trombeta, a vez de ouvir. Porquanto assim diz Deus, o Senhor, eis que conservarei em paz na minha habitação nos céus, e observarei tranquilo, com um ardor calmo e reluzente do sol em plena luz do dia, como uma densa nuvem de orvalho que vai cobrindo toda a terra sob o calor que faz no tempo da ceifa. Assim, antes da colheita, quando a floração der lugar ao fruto e as uvas amadurecerem, ele cortará os brotos com a podadeira e retirará os ramos mais longos. Mas tudo será abandonado às aves de rapina das montanhas e os animais selvagens. Os abutres se alimentarão deles durante todo aquele verão e os animais selvagens todo o inverno. Naquele tempo, ofertas serão trazidas a Deus, o Senhor dos Exércitos, da parte de um povo alto, de pele bronzeada e brilhante, um povo temido pelos povos vizinhos e mesmo por nações distantes, povo agressivo e de fala estrangeira, cuja terra é dividida por rios. Tais dádivas e ofertas serão trazidas ao monte Sião, onde habita o nome eterno, o Senhor dos Exércitos. Deus falando aqui agora contra a Etiópia. Nós sabemos o povo, da Etiópia são um povo pele escura, são um povo forte. Então, se eu falando contra eles na época, ele vai ser destruído também. Um povo que na época era temido, vai ser destruído. O castigo virá, e o castigo veio. O castigo veio para Moabe, veio para Etiópia, veio para Damasco, veio para Efraim, veio para todo esse povo. Tudo que Deus falou aconteceu. E o que ele fala hoje acontece também. Por isso nós temos que prestar bem atenção. E antes de nós começarmos a reclamar ou ficarmos pedindo a ele socorro aqui e acolá, nós devemos nos examinar, saber onde nós estamos errando, o que nós estamos fazendo. Isaías 19. Palavra de advertência contra o Egito. Eis que Deus cavalga em disparada numa nuvem em direção ao Egito. Os ídolos do Egito se apavoram diante da sua aproximação, e os corações do egípcio se derretem no íntimo. Eis que incitarei egípcio contra egípcio, cada um batalhará contra o seu próprio irmão, vizinho, lutará contra vizinho, cidade contra cidade, reino contra reino. O espírito dos egípcios será aniquilado no seu íntimo. Confundirei o seu conselho, reduzirei os seus planos a nada. Em desespero sairão em busca dos seus deuses vãos, consultarão seus ídolos, necromantes, médios, adivinhos e até ilusionistas. Eis que eu entregarei os egípcios nas mãos de um senhor maligno, um rei cruel e violento dominará sobre eles. O oráculo soberano Deus, o Senhor dos Exércitos. E as águas sairão do mar. O leito do rio ficará completamente seco. Os canais acabarão cheirando mal. As correntes do Egito irão minguando e secarão. A cana e o junco se cobrirão de praga. Surgirão vários lugares secos ao longo do rio Nilo e na própria foz do rio. Tudo que for plantado ao longo do Nilo ressecará e se dispersará com os ventos e se extinguirá. Os pescadores que usam redes se lamentarão profundamente, até mesmo os que lançam seus anzóis nas águas do Nilo, e se cobrirão de luto, e sobre todos cairá terrível desânimo. Os artesãos que trabalham o linho e os tecelões de algodão ficarão perplexos e perderão ânimo. Os nobres não terão mais esperança e cairão em depressão, e todos assalariados muitos se abaterão. Na verdade, os príncipes de Zoan não passam de insensatos. Os sábios conselheiros do faraó sugerem ações tolas e inconsequentes.
Como vos atreveis a dizer a Faraó, sou filho de sábios, discípulo de grandes reis da antiguidade? Ora, onde estão os seus sábios? Que anunciem então para que saibam que decidiu Deus do exército a respeito do Egito. Age como loucos. Os líderes de Zoan e os príncipes de Mênfis foram iludidos. Os próprios líderes dos seus clãs induziram todo o Egito à prática do que é errado e imoral. Ora, Deus derramou dentro deles um espírito desorientador, com suas almas em estado de confusão. Desencaminharam o Egito em todos os seus empreendimentos, da mesma maneira que o embriagado cambaleia ao redor do seu próprio vômito. Não há nenhuma atitude que o Egito possa tomar, nada que a cabeça ou a cauda, a palma ou o junco possa fazer. Então, Deus falando contra o Egito, Deus prometendo agora que levar o mal, levar novamente a desolação, levar a miséria, a fome, né, o mal. Eles não teriam alimento, não teriam trabalho, todos seriam tomados de desânimo quando vissem ações de Deus. E correriam então em busca dos seus adivinhos, dos seus médiums, os ciganos, todo esse povo, só que nenhum deles sabe nada. Eles buscam os deuses deles, enquanto a solução está diante deles, que é buscar o Deus verdadeiro, o Deus do Senhor, o Senhor dos exércitos, mas não buscam. Assim também o povo fazem hoje. Buscam uma imagem, buscam um santo, uma santa, buscam qualquer coisa, mas sendo que só precisam buscar a Deus. Só basta ir a Deus em nome de Jesus e obedecer e praticar o seu evangelho e tudo mudará. Só precisa disso. Eis que naquele grande dia os egípcios agirão como as mulheres, tremerão de pavor diante do mover da forte mão de Deus, o Senhor dos exércitos, que se levantará contra eles e contra suas más ações. A terra de Judá será motivo de pavor e vergonha para o Egito. Toda vez que alguém mencionar o nome de Judá, se sentirá aterrorizado à vista das ações que Deus, o Senhor dos exércitos, executou contra os egípcios. Naquele dia, 5 cidades do Egito falarão a língua de Canaã e jurarão fidelidade a Deus, o Senhor dos exércitos. Uma dessas cidades será conhecida como Heliópolis, cidade do sol e da destruição. Também naquele dia haverá um altar dedicado a Deus bem no centro do Egito, e em sua fronteira uma estela, um grande monumento elevou ao Eterno. Esses monumentos servirão de sinal, testemunho e adoração a Deus dos exércitos e na terra do Egito. Quando eles clamarem a Deus por causa dos seus opressores, este lhe enviará um salvador e defensor que os livrará. Deus se dará a conhecer os egípcios, e os egípcios naquele grande dia conhecerão Deus e o servirão com sacrifícios e oblações, oferta de cereais, renderão votos a Deus, o Senhor, e os cumprirão. O Eterno ferirá os egípcios, ele os ferirá e os curará. Assim eles se voltarão para adorar o Senhor, e ele responderá ao seu clamor e às suas orações, e lhe ministrará a cura. Ainda naquele grande dia haverá uma estrada ligando o Egito à Síria. Os assírios irão para o Egito, os egípcios para a Síria, e os egípcios e os assírios prestarão culto e adoração juntos ao Eterno. Portanto, naquele dia Israel será um mediador entre as nações do Egito e da Síria, uma bênção sobre a face da terra. Então Deus, o Senhor dos exércitos, proclamará estas palavras: bem abençoadora, bendito seja a nação do Egito, meu povo, a Síria, obra das minhas mãos, Israel, minha herança, povo escolhido. Deus prometendo então a punição ao Egito, mas também a punição a esse castigo, esta correção, para com que eles se convertam, com que eles voltem ao Senhor. E eles voltando ao Senhor, abandonando os deuses, abandonando as imagens, abandonando as idolatrias, rendendo-se ao Senhor, clamando ao Senhor, Deus vai ouvir e vai atendê-los.
mas pode se converter. Assim também todos nós, enquanto não existir um arrependimento verdadeiro, Deus não atende as nossas preces. Deus não atende as nossas orações. Temos que primeiro nos render ao Senhor. Conversão, essa aqui é a palavra. Isaías capítulo 20. No ano em que Tartã, isto é, o comandante em chefe enviado pelo Sargon, rei da Síria, atacou Asdod e a dominou. Falou Deus por intermédio de Isaías, filho de Amós, e proclamou: Eia, tira o pano de saco de sobre os teus lombos, descalça a sandália dos teus pés. Ele prontamente obedeceu e passou a andar sem a manta tradicional dos profetas, e descalço, apenas com uma longa roupa de baixo feita de linho. Então declarou Deus: da mesma maneira como meu servo Isaías andou sem sua manta e descalço durante 3 anos, como sinal vivo de advertência contra o Egito e contra Cush, a Etiópia, assim também o rei da Síria, para desonra do Egito, conduzirá nus e descalços os cativos e prisioneiros egípcios e os expatriados etíopes, os jovens e os velhos, todos caminhando rumo ao cativeiro, com as nádegas às descobertas. Então se assombrarão os israelitas e se envergonharão, porquanto confiavam na Etiópia e se ufanavam no Egito. Toda essa glória se transformará em decepção e pavor. Naquele grande dia, todos os habitantes desta costa clamarão: eis o que restou da nossa esperança, e daqueles em quem depositamos nossa confiança, a quem recorremos para a nossa salvação, a fim de nos proteger do rei da Síria. Agora, pois, como haveremos de nos livrar? Deus mandou Isaías, profeta de Deus, Deus mandou que ele tirasse a sandália e tirasse a roupa. E Isaías então andou e viveu durante 3 anos só de cueca, tipo uma cueca daquela época, sabendo com a roupa de baixo. Isso aí para Deus estar mostrando ao povo o que iria acontecer. O que o povo daquela maneira seriam levados para o cativeiro. Nus. E foram. Quando eram vencidos, as pessoas eram conduzidas de forma vergonhosa, humilhante para o cativeiro. Como mostrando que foram derrotados. E nós também seremos enviados nus, porque nós não temos nada, e por não ter nada nós estamos nus, e tendo nu, nós vamos para o lugar de sofrimento e desonra eterna. Nós vamos para o cativeiro. E isso acontecerá se nós estivermos em desobediência ao Senhor, se nós não vivermos a palavra dele, se nós não praticarmos o evangelho dele, nós com certeza vamos para o cativeiro. Por isso, em todo tempo eu grito: gente, vamos converter, vamos deixar de ser religiosos, vamos começar a praticar o evangelho de Jesus Cristo, vamos começar a praticar a palavra de Deus, vamos deixar a mentira, deixar o engano, vamos deixar as religiões, vamos deixar os rituais que para nada servem, vamos voltar para Deus. Precisamos praticar o evangelho de Jesus Cristo. Não contando com uma recompensa aqui imediata, porque a nossa maior recompensa, a nossa coroa é a salvação. É por isso que nós temos que lutar. É por isso que nós temos que suportar todas as afrontas. É por isso que nós devemos amar a Deus. É por isso que nós temos que temer ao Senhor. Nós lemos hoje até o terminamos o capítulo 20 de Isaías. Querendo Deus, sendo a vontade dele, amanhã nós daremos continuidade a partir do capítulo 21.
as dúvidas, os enganos, tudo nós esclarecemos através da palavra do Senhor. Então é na Bíblia que tem todas as respostas. Por isso eu digo em todo tempo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Tenha um bom dia.